dia. Aguardar alguns segundos aí, o pessoal ir entrando para a gente começar, né, nosso culto hoje. Tenho certeza que o Pai está na sua casa, que Jesus está na sua casa. Tenho certeza que Ele está aí com você. Vamos fazer uma oração para a gente dar início aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela Tua presença, Senhor. A Tua presença aqui, Senhor, conosco na igreja, a Tua presença em cada lar, em cada casa, em cada família. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada casa, guardando cada casa, protegendo cada casa. Pai, que o medo, Senhor, que a frustração, que as decepções sejam removidos, Pai, para que cada um possa, Senhor, realmente, Pai, avançar, Senhor, nos projetos, no novo projeto, em começar de novo. Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que a Sua graça alcance cada casa, cada família, cada um, Senhor, que está aqui nos ouvindo pela internet, pelo Facebook. Senhor, abençoe, Pai, essas vidas. Nós abençoamos cada casa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, muito bom dia. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia e eu te convido a pegar a sua Bíblia, porque você deve estar assistindo aí no celular. Então não vai dar para você acompanhar a leitura aí no celular, não é verdade? Então que você pudesse pegar a sua Bíblia aí para a gente fazer uma leitura e em cima dessa leitura, tendo como base a palavra de Deus, trazer uma mensagem expositiva em cada ponto dessa leitura, tá bom? Você que está aí já com a sua Bíblia, né? Abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. André, você acha que nesse volume que eu estou falando pega bem aí, joia? O André Marcelo está aqui comigo, parceirão aí para a gente estar transmitindo, fazendo essa transmissão aí para vocês, amém? Deus abençoe a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam conversando entre eles tudo que estava acontecendo, tudo que estava ali sucedendo naquele momento. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles foram conversando, batendo papo, Jesus aproximou e eles nem se deram conta de que Jesus tinha se aproximado. Em algum momento, em algum cruzamento de caminho, Jesus se aproximou do lado deles e foi andando. E eles continuaram fazendo perguntas: o que está acontecendo? Por que aconteceu isso? E continuaram andando. Versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E Jesus lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Você não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? O que está acontecendo por aqui? E ele lhes perguntou: quais coisas? O que está acontecendo? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação e de morte o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Vamos lá para o versículo 25. E ele lhes disse: honestos, tardos de coração para crer em tudo
do que os profetas disseram? Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia passar de longe. Jesus fez como quem ia passar de longe. E ele lhes constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu. Queridos, é um texto conhecido. A palavra fala aqui sobre 2 discípulos que saíram de Jerusalém, estão voltando para casa com medo e frustrado por aquilo que tinha acontecido. E é sobre isso que eu quero falar com você na manhã desse dia. É sobre isso que eu quero compartilhar aqui com você, sobre vencer medos e frustrações. Como nós precisamos vencer, queridos, os medos e as frustrações. Como que nós precisamos nesse momento entender o quanto é importante nós exercermos a fé com base no conhecimento que nós carregamos. Agora, uma pergunta: por que nos frustramos? Por que sentimos medo? Você aí que está na sua casa, diante de tanta informação, de tanta coisa que está acontecendo no mundo, ou fora dessa situação específica, né? O que te faz frustrar? O que faz você construir dentro de você uma base para sustentar uma frustração? O que será que produz, né, esse medo a partir de uma frustração? Aqui nós temos 2 homens com medo, fugindo de Jerusalém, frustrado. Por quê? Porque não aconteceu do jeito que eles queriam. E aqui eu quero falar algo com você. A frustração não é viver o que eu não quero. A frustração é viver o que eu não queria. Pastor, mas está parecendo a mesma coisa. Bom, quando eu digo assim, eu não queria passar por isso, estou passando, isso não é frustração, isso é decepção. Agora tem um outro caminho, quando eu criei uma expectativa para viver algo e não vivi, e isso é frustração. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que são acidentes que a gente não queria, que a gente não esperava, e aí a gente fica mal com isso, e isso não é frustração, isso é decepção. E a decepção, ela fica muito mais fácil, na verdade, da gente superar. Por quê? Porque eu nem esperava, eu nem queria isso e aconteceu, então eu tenho que dar um jeito de sair disso. Mas a frustração é terrível, sabe por quê? Porque na verdade a frustração é algo que você queria, é algo que você esperava, é algo que você criou expectativa para que acontecesse e não acontece. E aí, quando isso se dá à nossa vida, nós ficamos em um momento que, e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu não consigo de maneira nenhuma entender que o momento que eu estou vivendo já é a cura para a frustração que eu senti. Porque é aí que eu vou entender a frase de Jesus: seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, querido, muitas vezes fica complicado você viver o momento que você está vivendo, você passar o momento que você está passando. Por quê? Porque foi criada uma expectativa diferente. A gente tinha uma expectativa diferente. Eu tinha uma expectativa diferente para esse momento que estamos vivendo na igreja. Eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar, porque vai ferver, vai arder o seu coração. Assim como ardeu o coração daqueles homens, vai arder o seu coração. Nós vamos avançar muito ainda. Mas olha, o momento que estamos vivendo não era o que a gente queria.
os empresários que estão aí me ouvindo, os profissionais liberais. Gente, você que está em casa, que tem um emprego, que está seguro em um emprego, por mais que tenha notícias de corte de salário, de corte de produção, de uma paralisação, você ainda tem a sua estabilidade aí, e talvez para você seja mais fácil enfrentar esse momento. Mas você já parou para pensar nos empresários, nos profissionais liberais, nos autônomos, naqueles que vivem com uma renda que eles não sabem quando vai entrar, quando vai ter, como vai acontecer? Então, querido, eu quero falar com todos nesse momento. A nossa frustração vai ter cura. A nossa frustração vai ter cura. Não é decepção que estamos vivendo, porque a gente nem queria passar por isso. Então isso não vai gerar medo em nós. Decepção não gera medo, mas frustração gera medo, porque a gente não queria, criamos uma expectativa diferente, a economia crescendo, as coisas acontecendo, e de repente nós somos abatidos, né? Como aqueles homens, a gente pensou que ele ia livrar Israel, a gente pensou que as coisas iam ser diferentes, e eles estavam ali caminhando de cabeça baixa, indo para casa, né? E muitas vezes o nosso coração fica preso naquilo que nós planejamos, então nós somos incapacitados de planejar algo novo. Vou repetir, a frustração deixa o nosso coração preso na expectativa que geramos. A frustração, o medo nos paralisa naquilo que nós tínhamos planejado. Puxa, eu queria que fosse ok. Só que entenda que nesse mesmo momento que você está vivendo, que todos nós na verdade estamos vivendo e passando, existe uma transformação e uma cura específica de Jesus. Você não vai, olha como eu tenho repetido nos últimos dias, sua história não vai acabar assim. A sua história não acaba aqui, seus sonhos não acabam aqui, sua empresa, seu trabalho, suas metas, seu planejamento não acabam aqui, em nome de Jesus. Então nós temos ali, querido, muitas vezes, estamos muitas vezes vivendo o que esses dois homens aqui estão vivendo, o que esses dois homens estão passando. Eles estão falando entre eles das frustrações deles, e sabe, mas só que eles estão falando um para o outro de suas frustrações, mas não tem nenhuma cura. Jesus chega do lado deles, mas eles continuam falando das suas frustrações. Por quê? Porque eles acreditavam que algo melhor ia acontecer, mas eles não estão, sabe, nessa frustração eles não estão conseguindo perceber que algo novo e muito melhor pode acontecer dentro desse cenário que eles estão vivendo. E aqui eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. Sua frustração te tira da sua posição. Então, meu irmão, vamos curar essa frustração hoje. Sabe, eu sei que existem muitas preocupações. Você que está aí desse lado, aí você sabe que eu como pastor tenho muitas preocupações, e não é que você se afaste de Deus, se você se desvie, não é nada disso não. Eu sei que você tem uma história com Deus. Agora, a sua história com Deus não começou ontem, sua história com Deus começou há muito tempo, sua caminhada com Deus começou há muito tempo. Mas preste atenção que esses homens estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús. Eles já estavam numa distância já de quase 60 estádios, eles estavam longe. E ali eles estão caminhando, saindo da posição deles. Por que eles estão saindo da posição? Porque era para ficar em Jerusalém, era para permanecer em Jerusalém, não era para sair de lá, não era para sair dessa posição. E eu sei que muitas vezes nós estamos agora em um momento delicado, mas meu querido, não saia da sua posição. Você é filho de Deus, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que tem palavras de esperança, você é uma pessoa que não vive no medo, você vive na alegria, você não pode viver na tristeza, você tem que viver naquilo que a palavra, que o Evangelho anuncia para você, as boas novas do Evangelho. Não saia da sua posição agora. Por quê? Porque muitas vezes essa frustração, esse medo nos tira do lugar do processo da nossa cura, nos tira do lugar do processo onde nós vamos ser curados. E eles estão ali, um falando para o outro do que aconteceu, um falando para o outro de suas frustrações, um falando para o outro dos acontecimentos e dos fatos. A linguagem ali é de caos. Será que você entende isso? A linguagem ali, a conversa ali era do caos. Hoje nós ligamos a TV, coronavírus, vítimas, casos suspeitos, né? A gente abre as redes sociais e
tal, e sabe, esse momento agora até para você dar um tempo de tanta informação também e tal, recebe a palavra aí na sua casa, mas veja, se você abre as redes sociais, o assunto não é diferente, é tudo a mesma coisa, e nós estamos falando a mesma coisa, falando da mesma coisa, falando da mesma coisa, mas isso não produz nenhuma cura em nós. Eles estão ali, um falando para o outro de suas decepções, um falando para o outro de suas frustrações, de seus medos, mas não tem cura na vida deles. E aí, Jesus está ali caminhando do lado deles, e eles não percebem a presença de Jesus. Jesus ia caminhando do lado deles, e eles continuavam falando das frustrações deles. Perceba uma coisa hoje, querido, essa palavra vem para dar um alerta para mim e para você. Jesus está presente. Ele se faz presente, Ele está aqui, aqui comigo, com o André, Ele está aí na sua casa com você, Ele está em todo lugar. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você dentro desse ponto é presença. Presença, tenha, convicção da presença. Tenha convicção da presença, senão nós vamos ficar falando, e agora como vai ser, e agora como vai acontecer, como que nós vamos pagar as contas, como que nós vamos pagar tudo. Querido, eu também não sei, mas a minha linguagem é: Jesus está presente, Ele está comigo, Ele está aí com você. Então vamos mudar a linguagem, porque é uma linguagem de medo, de frustração, não vai trazer cura para a gente, cara. Não traz cura. Isso na verdade aumenta muito mais o nosso medo, a nossa frustração. Isso aumenta. Então Jesus ia ali caminhando com eles, e eles nem percebem. A frustração e o medo não deixou eles perceberem que Jesus já estava presente. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não vai vir, Jesus já veio. Jesus não vai estar na sua casa, Ele já está. Jesus não está na sua casa porque agora você está ouvindo essa palavra, Ele já estava aí com você. Ele já estava aí, cara, já estava presente. Você tem que perceber isso. Então, agora uma outra coisa, Jesus fala com eles: o que vocês, lá no versículo 17, que palavras são essas que vocês estavam falando? O que vocês estão caminhando aí, trocando entre vocês? E por que vocês estão tristes? Está no versículo 17. Meu irmão, será que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Era com ele. Será que Jesus não está vendo o que está acontecendo no mundo? Será que ele não está? Na verdade são muitos sinais, mas eu não quero entrar no mérito da questão, mas perceba algo muito profundo aqui. Jesus não estava perguntando para eles porque Jesus queria compartilhar da frustração deles. Jesus estava falando com eles para que eles pudessem reconhecer a voz de quem caminhava com eles. Jesus está falando com você, não é simplesmente você chegar e contar tudo para Ele que você está passando. Ele já sabe. Ele quer que você reconheça a voz. Veja, eles não reconheceram a presença. Jesus chegou e foi caminhando do lado. Nada. Eles não perceberam. Estavam como cegos, não viram, ou pelo menos nem deram bola, porque é alguém que está caminhando junto com a gente aqui. E aí eles voltaram a conversar entre eles, e o que passa? O que passa é que Jesus fala com eles. Então eles não reconheceram a presença, eles não reconheceram a voz. Queridos, olha o que eu quero falar com você nessa manhã. Frustração e medo nos tira da nossa posição. Olha, 3 coisas: nos tira da nossa posição. Eles saíram de Jerusalém para ir para um lugar que não era para eles ir, era para permanecer em Jerusalém. Então, o medo e a frustração nos tira da nossa posição. O medo e a frustração nos deixa insensíveis à presença de Jesus, porque Jesus ia com eles, eles não viram. E terceira coisa, a medo e a frustração nos faz confundir a voz que nós devemos ouvir. Jesus estava falando com eles, falou uma segunda vez com eles, falou uma terceira vez com eles, e eles não estavam sabendo que era Jesus. Você já parou para entender isso? Então, muitas vezes, naquele tempo curto de frustração, aconteceu com eles essas 3 coisas. Me desculpe ser repetitivo, mas eu estou tentando ser didático. A medo e a frustração tirou eles da posição, tornou eles insensíveis à presença, e terceiro, os fez confundir a voz. Eles não estavam entendendo a voz de Jesus. Será que esse momento de medo, de frustração, está te tirando da sua posição?
Será que está trazendo para você uma instabilidade? Quinta-feira aqui a gente ministrou uma palavra sobre a paz de Jesus e a paz do mundo. A paz de Jesus é descanso e confiança. A paz do mundo é tranquilidade. Tá tranquilo. Agora, quando mexe na nossa tranquilidade, acabou a paz, né? Fez bagunça, saiu do nosso controle e tal, né? Acabou a paz. Mas a paz de Jesus é diferente, ela não acaba de maneira nenhuma, porque não tem nada a ver com circunstância. Tranquilidade tem a ver com circunstância, mas a paz de Jesus tem a ver com confiança e descanso. Será que você tem saído da sua posição de fé? Será que você não está nessa hora, sabe, tão confuso que você não está percebendo que Jesus está aí na sua casa com você? É claro que eu queria estar aqui hoje, um domingo de manhã, pregando para a igreja lotada, como sempre está. É maravilhoso, é gostoso ver as pessoas dando glória a Deus, aleluia, isso é tremendo. Mas querido, Jesus está aí também, está aí na sua casa também, tenha convicção dessa presença. Ouça a voz dele. Como que eu vou ouvir a voz, pastor? Sabe o que é? Você está ouvindo mais a voz da televisão, a voz do repórter, a voz das estatísticas, a voz do medo, a voz da confusão. Vai nos supermercados para você ver o caos que está e tudo isso. Então, que voz você decidiu ouvir? Será que você está confuso? Decida nessa manhã que você vai ouvir a voz de Deus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a minha paz eu vos dou, não temas, eu sou contigo. Essa é a voz que você pode ouvir. É quando você abre a Bíblia e a Bíblia não tem limite de acesso, não tem limite de acesso, todo mundo pode entrar ao mesmo tempo, que não vai dar problema nenhum. Sabe, a Bíblia não vai precisar entrar 50 de cada vez aqui para abrir. São 66 livros que você pode acessar a hora que você quiser, da onde você quiser, no momento que você quiser, você ouvir a voz de Deus. Amém? Então não seja confuso nisso, porque, queridos, um tempo, presta atenção que eu vou mudar de ponto, um tempo de frustração fez eles esquecer uma história com Jesus. Será que um tempo de dificuldade vai nos fazer esquecer uma história que nós temos com Deus? Será que um momento, um tempo, olha o que eles falaram, já faz 3 dias que ele morreu, 3 dias, cara, eles estão vivendo 3 dias de frustração e estão desistindo, voltando para casa, mas eles viveram 3 anos com Jesus, mais de 3 anos, construindo uma história. Será que uma história que você tem de anos com Jesus vai ser abalada por um momento de frustração e medo que nós estamos vendo? Não pode acontecer isso. Então não permita que isso aconteça. Você tem uma história com Jesus, você tem uma vida com Jesus. E outra coisa, você que estiver me ouvindo aí, de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, você está afastado dos caminhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, é muito mais momento de ter temor de Deus do que temor da situação, viu? É mais fácil você ter temor de Deus agora, entender o que está acontecendo e correr de volta para Jerusalém, se você está entendendo a metáfora, porque se de repente você está descendo para Jericó, está descendo para Emaús, está descendo para outros caminhos que Deus não chamou para descer não, cara. Então presta atenção, é muito mais momento da gente ter medo de Deus do que medo de um vírus. Então é a hora de um resgate, é a hora de uma volta, em nome de Jesus. Então, sabe, Jesus não quer que você conheça Ele só quando Ele está lá em Jerusalém, quando está tudo fazendo milagre, quando tudo está acontecendo. Jesus quer que você reconheça Ele quando tem momento difícil de frustração também. Eles conheciam Jesus, poderoso em obras, poderoso em palavras, grande profeta de Deus, mas agora eles não estão reconhecendo Jesus de um momento de frustração e decepção que eles estão vivendo. Jesus quer que você reconheça Ele quando o diagnóstico do médico for ruim. Jesus quer que você reconheça Ele quando o momento é ruim. Jesus quer que você reconheça Ele quando as coisas estão fora do seu controle. Jesus quer que você reconheça Ele quando você está num momento difícil da sua vida, quando o tempo for de dores, quando o tempo for ruim, o tempo for difícil. Jesus quer que você reconheça Ele nesses momentos também. Não é reconhecer só na hora que está tudo bem, é reconhecer quando tudo ainda parece que vai mal. Segunda coisa que eu quero falar com você: permita que a presença de Jesus cure seus medos. Permita que a presença de Jesus cure os seus medos. Eu não sei como você está na sua casa,
Talvez você esteja falando assim, não, eu estou bem, eu só estou cumprindo aqui as medidas preventivas, mas lá no fundo do seu coração, você pode estar preocupado. Você está preocupado se essa doença vai bater na sua porta ou não, porque até agora parece que está longe, não é? Está lá em São Paulo, está lá no Rio, está lá na Itália, está lá não sei aonde. Então, não, eu só estou tomando as medidas preventivas apenas, né? Mas, querido, talvez lá no fundo do seu coração a preocupação com as contas que vão vencer, a preocupação com o filho que está aí dentro de casa, que deveria estar na escola, a preocupação com sua mãe, com seu pai, com seus avós, né? Que momento complicado é esse, né? Na verdade, é o momento da gente agora descontar as coisas. Pega você o chinelo e diz para o seu pai e para sua mãe: você sai de casa e tem chinelo. Brincadeira, né? Não é hora de brincar com isso. Mas, queridos, vejam, Jesus fala com eles 2 vezes e eles responderam que o assunto era sobre Jesus. Olha, vamos prestar atenção nesse ponto aqui, ó. Jesus perguntou: o que é que vocês estão falando? Versículo 19 e 20 fala assim, ó, 18 e 19. E respondendo um cujo nome era Cleópatra, disse: tu és peregrino de Jerusalém, não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E eles responderam: quais? O que está acontecendo? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. É engraçado que o assunto deles era sobre Jesus, mas falar sobre Jesus não trouxe cura para eles. Falar do assunto Jesus, falar sobre o grande profeta que Jesus era, eles falaram do ministério profético de Jesus, eles falaram do poder de Jesus, era poderoso, eles falaram sobre as palavras de Jesus que eram poderosas, eles falaram ali no 20 sobre a crucificação, que era para eles entenderem que era o preço do pecado. Eles falaram depois, porque eles receberam a informação das mulheres, né? Eles contando, se você continuar lendo, aí você vai ver que eles falam: se bem que as mulheres viram o túmulo vazio e que não tinha mais, né? Não estava ali, viram ele ressurreto através de um anjo. O assunto deles era sobre Jesus, mas isso não produziu cura neles. Então, meu querido, a questão não é o que você sabe sobre Jesus, é o quanto você tem relacionamento com ele. A questão não é o quanto de informação você tem nessa hora, quantos contaminados, quantas pessoas doentes. A questão não é o quanto de informação você tem, é o quanto você pratica a prevenção. Não é o quanto você sabe da Bíblia, é o quanto você pratica a Bíblia. Não é o quanto você sabe das Escrituras, é o quanto você pratica das Escrituras. Porque mesmo falando sobre Jesus, isso não produziu cura nenhuma na vida deles, não produziu, meu irmão, transformação nenhuma sobre a vida deles. Meu irmão, é impressionante não ter efeito, mesmo eles falando sobre Jesus, não ter efeito na vida deles. Eles estavam insensíveis. Aí lá no versículo 25 e 26, Jesus volta a falar com eles: honestos de coração, tardos de coração para acreditar, de tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Hoje Jesus está falando: será que vocês não sabiam que essas coisas tinham que acontecer? É isso que Jesus está falando. Vocês estão tardos em crer no coração. Será que vocês não sabiam que essas coisas iam acontecer, que ele ia padecer, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar? Agora hoje, vem cá, queridos, você está aqui nesse mundo desinformado, ou você sabia que essas coisas iam acontecer? Você sabia que as pestes iam chegar, que guerras, rumores de guerra e tantas outras coisas iam chegar? Você não sabia? Então nessa hora que nós temos que exercer fé, é nessa hora que nós temos que crer e não nos tornar insensíveis. Jesus falou com eles uma vez, falou a segunda vez, se for ler no texto, ele falou a terceira vez. Ou seja, Jesus vai continuar falando até que o seu coração descanse em confiança nele, até que o seu coração possa queimar e arder pela presença dele. Amém? E aí todos os seus medos, frustrações vão ser curados. Mesmo estando em casa, você vai estar em paz, em descanso, porque tudo vai ficar bem para você. Você crê? Você crê em Jesus? Então tudo vai ficar bem para você. Tudo vai ficar bem para você. Você já pensou as pessoas que não acreditam em nada?
Já pensou as pessoas que não têm fé em Deus, que não creem em Jesus, como essas pessoas estão vivendo? Talvez aleatoriamente, sem se preocupar com nada, morrer, morreu, se viver, viveu. Talvez outros desesperados por causa da vida. Mas eu digo uma coisa para você: nós temos esperança, porque aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Existe uma esperança diferente para mim e para você. Existe algo diferente. Então, mesmo vivendo momentos de frustração, de medo difíceis, você pode continuar crendo, porque Ele é com você. Amém? Terceira e última coisa: Jesus já está na sua casa. Como eu disse antes, Ele não vai para a sua casa, Ele já está. Ele já estava antes, Ele está agora, Ele não te deixou. Aqui no texto, meu irmão, você vê que Jesus fez como quem ia para mais longe. Fez como quem ia para mais longe. Porque fez como quem ia para mais longe. Jesus não estava indo para lugar nenhum. Tanto que Jesus volta para Jerusalém depois. Jesus só saiu de Jerusalém para vir convencer esses dois que estão saindo da posição e voltar para a posição. Jesus estava ali só convencendo eles. Jesus fez com quem ia para mais. Sabe como eu interpreto isso aqui? Sabe quando você está na casa de alguém que você queria ficar mais, só que é tarde já. Aí você fala: deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. A pessoa: não, fica mais. Aí você fala: então tá bom, eu fico. Jesus fez como quem ia para mais longe. Aí eles falam: não, é tarde, já entra e fica com a gente, come aqui com a gente. Aí Jesus ficou na casa deles. Você está convidando Jesus para estar aí na sua casa? Porque olha só, irmãos, todo mundo estava procurando Jesus em Jerusalém, você sabia? Se você ler antes, está todo mundo procurando, os soldados estão procurando o corpo, porque Herodes, Pilatos falou: vai achar esse corpo aí, vai achar esses discípulos que roubaram o corpo. Foi os discípulos que roubaram o corpo. Aquelas mulheres estavam agora querendo encontrar Jesus de novo, porque viram Jesus ali no túmulo já ressurreto e correram para contar para os discípulos. Os discípulos estão agora querendo ver ele, procurando ele em Jerusalém. Todo mundo estava procurando ele em Jerusalém. Jesus estava onde? Lá na casa daquelas pessoas. Todo mundo está procurando Jesus em algum lugar. Todo mundo talvez hoje está pensando assim: puxa, eu queria estar na igreja, eu queria estar no templo, eu queria estar em Jerusalém. Mas cara, entenda uma coisa: Jesus está aí, Jesus está aí com você. Todo mundo procurava Jesus em Jerusalém. Jesus estava ali com eles, na casa deles, sabe? E Jesus mesmo tinha dito que, olha, vai chegar um tempo que não é em Jerusalém, não é em Samaria, sabe, é adoração, é adoradores que Ele está querendo encontrar, e Ele pode encontrar isso na sua casa. Então nessa hora, Jesus está na sua casa, você não precisa procurar Ele em outro lugar. Você não precisa. Essa é a hora, como todos estão dizendo, essa é a hora que você está em casa. Então, não precisa procurar Ele em outro lugar. Ele está aí. Ele está aí em nome de Jesus. E aí Jesus entra na casa. Eu já estou encerrando. Jesus entra na casa e Ele senta à mesa. E Ele pegou o pão, abençoou e partiu entre eles. Meu irmão, só um ponto aqui que você precisa entender: não era papel de Jesus pegar o pão, abençoar e distribuir. Sabia disso? Até porque é o anfitrião, o dono da casa, o pai de família que governa a casa, que faz isso. Eu não sei se era Cleopas, eu creio que é Cleopas porque citou o nome dele e não citou o nome do outro. Então provavelmente eles estão na casa de Cleopas, está dando uma ênfase ali na presença dele. Então na verdade era para Cleopas pegar o pão, sentar na cabeceira ali, tá? Ficar na cabeceira, ficar no momento ali, naquele lugar importante dele, ele abençoar, partir e entregar. Mas foi Jesus que fez isso. Por que foi Jesus que fez isso? Jesus queria mostrar para eles quem Ele era e que Ele tinha o controle e o governo de tudo, o governo da casa. Meu querido, não tente governar a sua própria vida, deixe Jesus governar a sua vida. Não era para Ele fazer aquilo, mas Ele fez. E aí eles entenderam quem era Jesus. Eles entenderam. Quando eles entenderam que Jesus estava governando ali naquele momento, eles falaram assim: poxa, é Jesus. Era Ele, era o Mestre. E nessa hora, Jesus desapareceu. Jesus queria apenas passar a mensagem para eles: eu estou aqui com vocês, eu estou aqui presente, eu estou aqui abençoando a casa de vocês. Meu irmão, que Deus, que Jesus abençoe sua casa agora, em onde você está. Deixa Ele assumir o controle das coisas, deixa Ele governar as coisas, em nome de Jesus.
E sabe, eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz lá no versículo 31: e abriram-se então os olhos e conheceram ele, e ele desapareceu. 32: e disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para onde? Para Jerusalém, e acharam congregados 11, e a notícia ali agora é: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Agora a notícia é boa, agora a notícia é diferente. E eu estou, meu irmão, encerrando aqui, preste atenção na conclusão. Veja que lá atrás, eles falando da decepção deles, o que estava acontecendo? Eles estavam cegos, eles não perceberam Jesus caminhando do lado deles, eles estavam saindo de Jerusalém, saindo da posição deles. Veja a cura agora, a cura do medo e da frustração. O que fez? O que fez na vida deles? Fez o contrário. Agora eles reconheceram a voz de Jesus. Era Ele. Eles reconheceram a voz quando Jesus abençoou. Eles reconheceram a voz, reconheceram ali, meu irmão, a presença. Eles falaram: ardia nosso coração. E eles voltaram para a posição deles. Uma coisa lá em cima, a frustração fez deles saírem da posição, deles não reconhecer a presença e deles não reconhecer a voz. Aí agora na cura foi de trás para frente. Eles reconheceram a voz de quem estava abençoando, eles reconheceram a presença, ardia nosso coração quando Ele falava conosco. E agora eles se levantam imediatamente. Meu irmão, eles nem dormiram, eles estavam chegando da viagem, imediatamente eles se levantaram e voltaram para a posição deles de Jerusalém. Esse momento vai passar. E meu irmão, nós vamos de novo voltar. Não é que você não está na presença não, mas nós vamos voltar para a nossa posição, para a nossa posição de estar juntos em comunhão, no partir do pão, nas orações, estar aqui. Esse é o momento que nós estamos indo para casa. Mas que você não vá como esses homens, frustrado e com medo, decepcionado, não. Que você esteja aí agora já curado. Por quê? Porque agora vai chegar um tempo de novo que nós vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para a nossa posição, vamos voltar para o lugar que não era para a gente sair, para a gente deixar de estar. Mas o momento pede isso. Então, que você seja muito abençoado nesse dia, seja curado em nome de Jesus. Eu quero orar nessa hora para que os seus medos sejam superados. Eu quero orar nessa hora para que você reconheça a presença de Jesus aí na sua casa, para que você reconheça a voz dele aí na sua casa, para você entender agora nesse momento, querido, que ele governa, que ele tem o controle aí. E vai chegar a hora certa de você voltar para Jerusalém, vai chegar a hora certa de você voltar ali para a sua posição, aqui para a sua posição, para a gente estar aqui celebrando a Deus na comunhão, no partir do pão. Mas nesse momento que você possa viver dentro de um tempo que é de medo e de frustração, você possa viver e planejar um tempo melhor. Não deixe que isso seja frustrante o suficiente para te manter, meu irmão, sempre descendo, sempre indo distante do propósito, andando distante daquilo que o Senhor te chamou para caminhar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, se você está na sua casa, se você tem condições de fechar os olhos agora, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor, nessa manhã, liberando deste lugar uma palavra, Pai, para a vida dos teus filhos e filhas que estão em casa nesta hora, liberando uma palavra para o coração de cada um, Senhor, para que eles possam viver, Senhor, esse tempo, Senhor, sem medo, sem frustração. Senhor, socorre o coração daqueles que são empresários, profissionais liberais, autônomos. Socorre o coração daqueles, Pai, que estão vivendo agora um momento que não sabem o que fazer, que não sabem o que será daqui para frente. Meu Pai, traz paz para esses corações. Pai, traz paz
para essas vidas, para essa casa, meu Deus, porque essa crise vai passar e nós vamos prevalecer, esse momento vai passar e nós vamos avançar, nós vamos continuar. Então, meu Pai, em nome de Jesus, sustenta esses corações, sustenta, Pai, que assim como aqueles homens no caminho de Emaús, eles tiveram o coração deles queimando, que cada um agora, Pai, tenha o coração deles queimando, Senhor, pela Tua presença, queimando, Senhor, pela Tua palavra, que os olhos possam ser abertos, eles enxerguem, eles vejam que o Senhor se faz presente, que o Senhor está ali com eles, que o Senhor está aqui, que o Senhor está em todo lugar, e o Senhor se manifesta onde é desejado. E aí nessas casas tem um povo que te deseja, um povo que te quer. Então, meu Deus, em nome de Jesus, remove o medo, tira a ansiedade, que todos possam viver e desfrutar da sua paz, da paz, Senhor, que é descanso e confiança, e não da paz que o mundo oferece, que é tranquilidade apenas, que é apenas conforto, que é estabilidade. Essa paz do mundo de conforto, estabilidade e tranquilidade passa, e muitas vezes é abalado, mas a sua paz não passa, a sua paz não é abalada, sua paz, Senhor, é aquilo que nos sustenta. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa, Pai, o teu povo, para que possam viver, Senhor, realmente esse tempo difícil, sem medo, sem frustração, sem nenhum tipo, Senhor, de decepção, mas que eles possam, Senhor, acreditar, crer que o Senhor se faz presente, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, que Deus te abençoe muito. É com muita alegria, que eu estou aqui compartilhando essa palavra com você, que ao longo do dia você possa ir curtir, comentar, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Você curtindo e comentando, esse vídeo vai aparecer no feed de notícias de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, para que ao longo do dia nós possamos ter vários cultos durante o dia. Aqui na igreja, por enquanto, a gente tem condições de ter 2 cultos só. Mas se você compartilhar aí, comentar, marcar alguém, nós vamos ter vários cultos durante o dia, várias pessoas sendo alcançadas por essa mensagem, por essa palavra, tá bom? Então que Deus te abençoe muito, que Deus te prospere nos seus caminhos, que Deus abençoe você e toda a sua casa, e Ele se faz presente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti coloque a sua mão e te dê a paz. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.